dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Você crê num avivamento na nossa nação? Você crê nisso? Você crê que o nosso país pode ser um país mais justo? Você crê que o nosso país pode ser um país mais honesto? Pode ser um país mais santo? E o avivamento que a gente sempre está ouvindo e falando sobre ele na realidade é fruto, consequência de uma vida vivida com frutos dignos de arrependimento. Como é que uma nação experimenta um avivamento? Você pode pegar aí, existem muitos documentários que falam a respeito de avivamento em alguns lugares do mundo. E em todos os lugares onde houve um avivamento da parte de Deus, a primeira coisa que começou a acontecer naqueles lugares foram os frutos dignos de pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos. Então, a obra de Deus começa a transformar uma nação quando o seu povo se arrepende. A ação sobrenatural de Deus na terra, no meio de nós, é fruto de ações naturais do seu povo. Vou explicar melhor isso. Todas as vezes que Israel estava enfrentando dificuldades, foi a ação natural de Israel em orar que movimentou o sobrenatural de Deus no meio da nação. Quando os discípulos estavam pregando o Evangelho e anunciando o Evangelho, e pessoas eram curadas por eles, o poder de Deus se movia na vida dos discípulos, porque a vida dos discípulos era uma vida digna de santidade, de frutos de arrependimento. Então, se eu e você queremos ver um avivamento no Brasil, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, para que a igreja seja uma igreja santa, para que a nação seja uma nação santa, para que aqueles que nos governam sejam homens e mulheres santos, que vivem uma vida com frutos dignos de arrependimento, porque sabem que sem Deus nada podem fazer. Destituídos de Deus, irmãos, não podemos fazer nada. Nós estamos numa campanha intercessória aqui de 12 dias, onde nós estamos aqui orando e jejuando pela nossa nação, pelo nosso povo. Nós estamos orando e jejuando pelo nosso povo, pela nossa nação, para que no meio da nossa nação haja frutos dignos de arrependimento, no meio da nossa igreja haja frutos dignos de arrependimento, e pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, receber a vida de Deus, serem tocados por Deus, serem transformados por Deus, para que elas possam ser instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Precisa começar em nós, precisa começar conosco, e Deus ele vai fazer uma grande obra na nossa nação por meio do seu povo, e você é povo de Deus, amém? Você é povo de Deus, para que Deus faça uma obra poderosa no meio da sua igreja e no meio da nossa nação, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos 10, nós vamos ler do verso 36 até o 42.
Amém? Aleluia. Atos 10, capítulo 10, verso de número 36, diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem que o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graça pela tua palavra nessa manhã. Rogamos ao teu Espírito Santo que fale conosco, ó Deus. Continue por meio da tua palavra falando aos nossos corações, como falou até este momento. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Sabemos que só uma igreja atenta à tua voz é capaz de discernir os seus dias, o seu tempo e fazer a tua vontade. Só uma igreja que consegue entender aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está falando, é capaz de transformar, ó Deus, a realidade de vidas e de pessoas. Nós queremos ouvir a tua voz nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, existe algo sobre a nossa vida, sobre mim, sobre você, que é algo maravilhoso. Você pode falar isso aí para o seu irmão? Existe algo em você que é maravilhoso. Existe algo em nós capaz de mudar histórias. Existe algo que nós carregamos capaz de transformar vidas, mudar realidades. Existe algo que está sobre a minha e sobre a sua vida, capaz de mudar a nossa nação. Lucas, ele vai dizer que Deus ungiu a Jesus com o seu Espírito. E essa unção que Jesus recebe com o Espírito Santo e com poder, é com essa unção que ele sai, a Bíblia diz, e ele saiu fazendo o bem, curando, libertando, transformando a vida de pessoas. Jesus saiu semeando esperança em meio ao mundo em caos. A palavra nos diz que o mundo que estava em trevas viu a luz. O povo que andava na região do vale da sombra da morte raiou a luz a esse povo, porque Jesus, cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, manifestou o amor de Deus ao mundo. Como? Fazendo bem, curando pessoas, alimentando pessoas, salvando pessoas. Então, por meio dessa unção que Jesus recebeu do Pai, Ele transformou as coisas naturais em coisas sobrenaturais. Jesus, Ele curou enfermos, e Ele curou enfermos com barro, saliva misturado, que são coisas naturais, e colocou no olho do cego.
E aquela atitude de Jesus abriu os olhos. Não só uma cegueira física foi curada naquele momento, mas uma cegueira espiritual. Aquele homem foi tocado não só na sua saúde, mas foi tocado no seu entendimento, foi transformado dentro do seu coração. Porque Jesus, com o Espírito Santo e com o poder que o Pai lhe deu, por meio de coisas naturais, chamou à existência o sobrenatural. Jesus libertou pessoas que estavam em cadeias, e Ele fez isso orando por elas, impondo as mãos e dando ordem a Satanás. Aquilo que está sobre a minha e sobre a sua vida é capaz de fazer coisas poderosas em Deus. Aquilo que eu e você carregamos é capaz de fazer coisas poderosas em Deus. O que eu quero que você entenda é que tudo o que Jesus fez partiu de algo natural, e foi o poder de Deus que estava sobre ele que transformou as coisas naturais em sobrenaturais. Foi o barro e a saliva que curou os olhos do cego. Foram 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram uma multidão. Foi um barco e uma rede de pesca que fez Pedro ver o milagre. Fez Pedro experimentar a provisão de Deus. Jesus usou a unção que recebeu do Pai para fazer o bem por onde Ele passou. Então eu e você carregamos algo sobre as nossas vidas que Deus nos deu com um propósito de fazer o bem, de espalhar o amor, de praticar atos de justiça que vão transformar a vida de pessoas. Aquilo que eu e você carregamos não é para nossa promoção. Muitos hoje a gente tem visto que usam os dons, os talentos, o espírito que está sobre eles para se promover ou promover a sua denominação, a sua igreja, sei lá. Mas aquilo que Deus deu a mim e a você não é para que você se promova, não é para que eu me promova. Aquilo que você carrega não é para promover a instituição que você faz parte. Aquilo que Deus colocou sobre nós é para promover a sua palavra e o seu reino. Aquilo que Deus colocou sobre nós é para abençoar pessoas. Para abençoar pessoas. Irmãos, isso é uma coisa tão séria na nossa geração e na nossa nação. Eu falei num dos devocionais essa semana que pessoas, irmãos, que foram colocadas ali para ser instrumento de Deus, para abençoar vidas. Quando a gente, irmãos, não sabe o que fazer com aquilo que Deus nos deu, quando a gente não consegue utilizar aquilo que Deus nos deu para o propósito que Deus deseja usar, nós corremos risco e outras pessoas também. Quem é que dá governantes à nação? A Bíblia diz que é quem? Deus é quem? Todo governo instituído vem de Deus. Então é um cargo que Deus deu e colocou. E aí essa semana, médicos e políticos estavam entrando, subornando enfermeiros e tal, para entrar na frente e tomar vacina. Isso aí deve estar acontecendo, né? Em 96 municípios que o Rio de Janeiro tem,
Isso estava acontecendo em 42, quase a metade. Mas deve estar acontecendo em muitos lugares do Brasil. Vocês têm dúvida disso ou não? Por que que isso acontece? Porque as pessoas não sabem fazer uso daquilo que está sobre a vida delas. Elas usam para se promover. Mas isso não acontece só fora da igreja, isso acontece dentro da igreja também. As pessoas usam o dom e o talento que Deus deu a elas para promoção pessoal. Jesus usava o espírito e o poder que estava sobre a vida dele e andou nesse espírito e nesse poder fazendo bem. Isso é o que a palavra nos ensina. O que Deus deu a mim e a você é para fazer o bem. O que Deus deu a mim e a você é para promover pessoas. Jesus usava o que recebeu de Deus, o Pai, para fazer o bem e ajudar a promover pessoas. Isso que precisa, irmãos, entrar no nosso coração. O que você tem não é para você. O que eu tenho não é para mim. O que você tem é para abençoar pessoas. Mas pastor, eu tenho tão pouco. O que você tem é para abençoar pessoas. Mas normalmente o que a gente faz com aquilo que nós temos? Com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, nós aproveitamos para nós mesmos, é ou não é? Se sobrar um pouquinho, eu divido. Se sobrar um pouquinho, eu reparto. Mas essa não é a essência da vida cristã. A essência da vida cristã é: os outros são mais importantes do que a nós mesmos. Então, você tem um dom e um talento que Deus te deu, usa isso para abençoar pessoas. Jesus fazia isso. Eu li um livro chamado A Treliça e a Videira, que fala sobre dinâmica de igreja, vida de igreja. E aí o autor desse livro, ele tem uma visão muito interessante a respeito das estruturas da igreja e do fruto da igreja, que são as pessoas. E aí, a treliça é o que sustenta a videira, né? Quando você faz uma videira lá de uvas e tal, você precisa ter uma estrutura, senão ela vai... Ao passar do tempo, o que aconteceu com a igreja? Foi se valorizando mais a treliça do que o fruto, do que a videira. Então hoje, como é que funciona? Quando a gente quer abrir uma igreja, como é que a gente faz? Aluga um lugar e abre e deixa as pessoas chegarem. É ou não é? Não é assim que a gente faz para abrir igreja? Por quê? Porque a gente entende que se houver uma estrutura, as pessoas vão para lá. Quando na verdade, irmãos, as estruturas servem para servir as pessoas. Assim como o meu e o seu dom serve para servir as pessoas. Se nós entendemos isso, e Deus nos deu essa responsabilidade de estar na mão com coisas importantes para uma nação, que é a vacina hoje, Deus vai me responsabilizar pelo uso que eu fizer disso. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Deus te deu dons e talentos, e se você não usá-los para a glória de Deus, se você enterrá-los, Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de mim. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder para fazer o bem, para abençoar pessoas. E às vezes a gente usa o conhecimento que a gente tem de Deus para entristecer pessoas, para julgar pessoas, para pôr as pessoas mais para baixo ainda. Já parou para pensar nisso? Às vezes você conhece lá 2, 3 textos da Bíblia de repreensão, aí alguém faz alguma coisa errada, você vai lá logo cita, ó, vai ser queimada, diz assim que vai ser queimado no inferno, viu? Lá não sei na onde, está dizendo que quem faz isso aí vai para o inferno, viu? Não, irmãos, aquilo que Deus nos deu, o conhecimento que Deus nos deu, a inteligência que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu é para promover as pessoas, não as estruturas. Não as estruturas. Pessoas são mais importantes. Nós precisamos entender isso. As pessoas são mais importantes. Para Jesus, as pessoas são mais importantes.
o sobrenatural. Antes de falar isso, eu quero dar um exemplo. Depois. O texto continua e vai dizer o seguinte: Jesus foi ungido para fazer as boas obras. E aí Lucas vai dizer o seguinte: e ele nos fez suas testemunhas. E ele nos fez suas testemunhas. Lá no verso de número 39, e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eu e você precisamos andar, caminhar nas mesmas pegadas que Jesus caminhou e andou. Eu e você precisamos promover pessoas, abençoar pessoas. Eu e você precisamos usar aquilo que Deus nos deu para ser um instrumento na vida de pessoas. Em João capítulo 20, que nós estamos vendo no culto de terça-feira, a partir do verso 21 e 22 vai dizer o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Jesus ressuscitou e aparece aos discípulos. Ele diz o seguinte: paz seja convosco. E disse-lhes: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre mim e sobre você o Espírito Santo dele, para que nós possamos ser testemunhas dele por onde quer que nós andarmos. Nós precisamos dar testemunho de Cristo, precisamos dar testemunho da obra de Jesus Cristo, do amor de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo, do como ele é grande, como nós cantamos aqui nessa manhã. Eu e você somos essas testemunhas. Mas às vezes, irmãos, a gente perde muito tempo com tantas outras coisas na vida. Às vezes a gente acha que nós só vamos ser testemunhas depois que acontecer isso, depois que acontecer. Não, mas Deus está chamando você hoje. Ele soprou hoje sobre você e sobre mim o Espírito Santo dele. E ele sopra esse Espírito sobre você, para que você seja uma testemunha daquilo que você viu, ouviu e conhece daquilo que ele fez. Testemunhas vivas, testemunhas vivas do poder sobrenatural daquilo que Jesus fez. Nós aqui na nossa igreja temos todo ano Casa de Paz, né? Quem aqui já frequentou uma Casa de Paz? Olha aí, ó. Metade, né? Muita gente nova na igreja. Mas você que ainda não frequentou uma Casa de Paz, esse ano, em nome de Jesus, você vai ter a possibilidade de fazer isso no segundo semestre. As casas de paz são um instrumento de Deus para a vida da nossa igreja, para trazer pessoas novas a Deus, para que haja salvação, conversão, arrependimento. Então, nós vamos para a casa de uma pessoa não convertida e ficamos ali durante 7 semanas ministrando elas e os seus familiares, os vizinhos, quem ela quiser chamar. Irmãos, e nós oramos por muitos milagres, para que milagres aconteçam enquanto nós estamos ali ministrando e orando pela vida daquelas pessoas. E os testemunhos são maravilhosos. Pessoas que se convertem, pessoas que são curadas. E aí, lendo o livro do pastor que idealizou o Casa de Paz, ele deu um testemunho de um jovem de 16, 17 anos, que frequentava a igreja dele, e disse assim: pastor, eu posso abrir uma casa de paz na casa de um amigo meu? Pastor, claro, manda fogo. E aí ele disse para o pastor que a mãe desse amigo dele estava enferma, com câncer, já num estado, né, complicado da doença. E esse rapaz, irmãos, esse jovem de 16, 17 anos, começou ali a conduzir uma casa de paz, ele e um amigo dele,
que o Casa de Paz é feito em dupla. E aí ele vendo aquela situação, ele procurou o pastor e disse assim: pastor, o senhor pode orar para que a mãe do meu amigo seja curada? O pastor olhou para ele e disse assim: filho, quando você estiver lá naquele momento, eu vou orar, mas eu quero que você compreenda que quando você estiver naquele momento com aquela família, e você orar com fé no seu coração, de que Deus pode curar aquela mulher enferma, se você crê que Deus é capaz, é poderoso para fazer isso, impõe as mãos sobre a vida dela e ore. Aí chega algumas semanas depois, vem o jovem todo feliz para o pastor, procurar o pastor. Pastor, o que foi, meu filho? Disse assim: pastor, Deus curou o câncer da mãe do meu amigo. Uma atitude natural que moveu o sobrenatural de Deus sobre aquela vida e sobre aquela família. Você está entendendo o que Deus pode fazer através da minha e da sua vida, irmãos? Você consegue compreender qual é o nosso papel e a nossa posição como igreja, aonde nós estamos inseridos? Nós temos sobre nós algo que pode transformar a vida de pessoas. Nós temos sobre nós algo que pode fazer com que coisas naturais atraiam o sobrenatural de Deus. Às vezes nós estamos esperando uma coisa acontecer que nós não somos capazes de fazer, mas não temos a capacidade de fazer algo simples e natural, que é dobrar os nossos joelhos e orar. Você já parou para perceber que às vezes você se pega pedindo coisas tão grandes, você quer isso, você deseja isso, mas você não tem a capacidade de dobrar os seus joelhos e pedir isso, e orar por isso, e interceder por isso? Ai pastor, mas eu queria tanto que o meu marido se convertesse. Ai pastor, mas eu queria tanto. Aí eu pergunto assim: filho, filha, você já dobrou os seus joelhos e orou? Ah pastor. Aí tem sempre uma desculpa diferente no repertório. A gente sempre tem uma desculpa diferente no nosso repertório, porque a gente não quer assumir a responsabilidade e dobrar os nossos joelhos e investir tempo orando pela vida daquelas pessoas. Sabe o que a gente quer, irmãos? Que Deus prospere, encha os nossos celeiros, mas às vezes a gente nem é capaz de entender que o que Deus quer é prosperar o trabalho da sua mão. É aquilo que você faz, Ele quer te abençoar naquilo, mas você desvaloriza aquilo, você minimiza aquilo, você é infiel naquilo que você faz. E se você for infiel no pouco, como é que vai alcançar o muito? Deus vai chamar à existência as coisas sobrenaturais, é Ele quem vai fazer, mas eu e você precisamos entender que precisam haver atitudes naturais, como orar, como trabalhar, como se esforçar, como pensar, que precisa ser eu e você quem temos que fazer, que precisa ser eu e você quem precisamos agir, para que o sobrenatural de Deus possa ser uma realidade nas nossas vidas, na sua casa, na sua família. A cura para a vida de pessoas pode estar na sua oração. A provisão para a vida de pessoas pode estar nas suas mãos. A libertação de alguém pode estar aqui, ó, na imposição das suas mãos sobre a vida dela. E profetizar e declarar. Como o Denis disse aqui, falar da palavra, profetizar a palavra. A palavra é poderosa para reanimar os corações daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Vamos ser mais ousados, igreja.
das características da igreja dos Atos dos Apóstolos era essa coragem. Tanto que quando eles começam a ser perseguidos, eles fazem uma oração. E eu não sei se você prestou atenção naquela. Eles poderiam dizer o seguinte: Pai, elimina esses inimigos que estão nos perseguindo. Tira esses empecilhos da minha frente, para que eu possa continuar pregando o teu evangelho e fazendo a tua obra. Eles poderiam dizer o seguinte: Senhor, esses caras aí estão perseguindo a gente, querendo matar a gente, mata eles primeiro. Mas eles oram assim: Senhor, enquanto eles nos perseguem, nos dá ousadia e coragem para continuar pregando o evangelho, para continuar anunciando as boas novas do Senhor. Continua, irmãos, não pare. Não pare, continue anunciando as boas novas do evangelho de Deus. Continue fazendo bem, porque ao seu tempo você vai ceifar. Você vai colher. O Senhor nos chamou e colocou sobre nós algo poderoso. Deus deseja fazer coisas sobrenatural no mundo. Deus deseja fazer coisas sobrenaturais no mundo. Você crê nisso? Irmãos, quantas intervenções Deus já não fez de forma sobrenatural no mundo, e Ele continua desejando fazer, Ele quer fazer. Mas como é que Deus vai agir numa nação corrupta? Como é que Deus vai vir com o seu poder e a sua glória no meio de uma igreja que não se santifica, que não busca a sua presença, que não ama a sua presença, que não foge do pecado, que não deixa o pecado, que não se arrepende dos seus pecados? Então que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na nossa maneira de viver na família, porque isso vai impactar outras pessoas, isso vai transformar a história de pessoas, e Deus vai trazer e fazer coisas sobrenaturais. Mas a gente precisa desejar isso no nosso coração. Nós somos suas testemunhas, devemos andar como Jesus andou e fazer o bem por onde passarmos, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguiriam quem? Os sinais seguiriam aqueles que creem. Você crê? Você crê que Deus pode usar as suas mãos para curar alguém? Então ore e impõe as mãos sobre a vida das pessoas. Você crê que a sua palavra, aquilo que você conhece da palavra de Deus, saindo da sua boca, é capaz de transformar alguém que está enfermo, está ansioso, sofrendo de ansiedade, sofrendo de estresse, sofrendo de depressão, e aquilo que sair da sua boca, do seu instrumento, você crê que pode curar a vida de pessoas? Saul estava tendo problemas com visitação de demônios lá. E aí um servo de Saul disse assim: eu conheço um cara que toca um instrumento lá, e quando ele toca os instrumentos, alguma coisa acontece. Chama esse cara. Aí vem Davi, pastor de ovelhas, um pastor de ovelha que sabia tocar harpa, que provavelmente cuidando das ovelhas, ele falou assim: eu vou ficar aqui cuidando das ovelhas, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí às vezes, irmãos, a gente precisa aproveitar melhor o nosso tempo. Uma vez eu fiz, a gente estava meio apertado, eu precisei fazer uns bicos, uns biscates, como diz lá no Rio de Janeiro. Eu precisei fazer uns bicos, e um desses bicos eu fiz, não era segurança, né? Porque se alguém entrasse lá, ia levar eu e tudo que estava lá. Mas eu ficava de olho, sabe? Ficava assim, só à espreita. Se precisasse acontecesse alguma coisa, eu ligava para a polícia. Eu fiz isso em posto de gasolina e em posto de gasolina. Foi numa casa eu não me lembro, mas era uma residência chique. O que era? Eu acho que era judeu, né?
sei, só sei que esse amigo que eu tenho me arrumou esse bico. Então eu só precisava ficar lá e dormir à noite, passar a noite lá, ficar de olho. Dormir não, né? Passar a noite lá, ficar de olho. Aí, queridos, eu peguei esse tempo, falei assim, eu não precisava fazer nada, eu só precisava ficar esperto. Eu aproveitei para ler um monte de livro que eu tinha lá em casa, que eu não tinha lido ainda. Eu li a Bíblia pra caramba naquela fase, eu li a Bíblia, e a hora não passava, irmão. Pensa no negócio que você lia, a hora não passava. Mas uma coisa foi bom, porque aprendi muitas coisas, porque recebi de Deus muitas coisas naquele período. Então às vezes você trabalha num trabalho aí, irmãos, que dá a possibilidade de você fazer isso, aí você fica no videogame, você fica no Free Fire, você fica no WhatsApp, você fica no Facebook, você fica no... Misericórdia, irmãos. Usa o que Deus te deu. Se prepara, porque vai haver um momento. Escuta o que eu estou falando para você. Vai haver um momento. Se você se preparar, Deus vai trazer as pessoas até você. O Tiago, que apareceu aqui no domingo passado, foi alguém que Deus enviou para nós. Você crê nisso? Por que Deus enviou o Tiago para cá? Você parou para pensar nisso ou não? O Tiago chegou aqui, ele falou assim para mim, Oscar. Falou, pastor, eu passei em 3 igrejas, ninguém nem quis me atender. Eu vim lá de Osasco andando. Passei por 3 igrejas e ninguém quis me atender. Às vezes, irmãos, a nossa negligência é por conta de não estarmos mais ouvindo e discernindo a voz de Deus. Então Deus enviou o Tiago aqui, porque Ele sabia que nós iríamos levar ele para uma casa de recuperação, porque nós já estávamos preparados para isso. Agora, se nós não estivéssemos preparados, o que eu ia fazer com o Tiago? Então, você precisa se preparar, porque quando menos você esperar, vai aparecer a oportunidade, e você vai, e aquilo que você fizer de forma natural, vai produzir algo sobrenatural na vida de alguém. Aquilo que você conhece, na hora que você fala, vai ter um impacto sobrenatural no coração de quem está ouvindo. Aquilo que você aprendeu, aquela oração que você fez, vai habilitar você para trazer à existência aquilo que só Deus pode fazer. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, é muito da hora isso, cara. Eu fico muito, sim. Jesus nem orou, mano. Ele nem orou. Ele só disse assim, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve. Lázaro, sai daí. Olha, ele diz assim, eu só estou fazendo essa oração aqui, mais ou menos, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, e vai fazer. Sabe, irmãos, é disso que eu estou falando, da gente assim, lidar com situações que a gente não tem a provisão, nós não temos o recurso, mas aí nós oramos ao dono do recurso, ao dono da provisão, e dizemos assim, Senhor, eu não tenho isso, mas eu sei que o Senhor tem. Quem que o Senhor vai mandar? Quem que vai aparecer? Eu sei que o Senhor tem. Da onde vai vir? Então, irmãos, nós precisamos estar preparados. Deus deseja realizar obras sobrenaturais através das nossas vidas, mas nós precisamos estar preparados. Precisamos estar antenados com aquilo que Deus quer fazer e está fazendo. E Deus vai usar você poderosamente. Deus vai fazer com que os sinais sigam a sua vida, aqueles que creem. Amém? Não seja negligente quanto ao que Deus deu a você. Não seja negligente, porque uma hora Deus vai requerer
A parábola dos talentos diz que uma hora ele vem, e quando ele vier, ele vai passar a régua, ele vai fechar a conta, né? Então, aproveite o dia de hoje, aproveite o agora, para buscar a face do Senhor, amém? Vamos colocar de pé? Aleluias, aleluias. Feche os teus olhos, eu quero fazer uma oração. Aleluias. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, nesse momento agora, para orar sobre aquilo que foi ministrado por meio da Tua palavra. Senhor, nos dá ousadia e coragem para ser as Suas testemunhas. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas nós sabemos que sobre nós, sobre a Tua igreja, há um poder, há um Espírito que é capaz de transformar vidas, que é capaz de semear esperança em meio ao caos, que é capaz de levar a paz onde há tribulação, que é capaz de trazer cura onde há enfermidade, que é capaz de libertar, ó Deus, aquele que está cativo e aprisionado. A Tua palavra nos ensina que o Senhor nos envia como testemunhas. O Senhor soprou sobre nós o Espírito Santo e o poder do Senhor, para que nós pudéssemos ser as Suas testemunhas. Ó Deus, levanta nessa igreja um povo que não tem medo, ó Pai. Um povo, ó Deus, que é ousado. Um povo, ó Deus, que se prepara, que não está à mercê das coisas que acontecem, não, mas que está preparado para enfrentar o que der e o que vier, passar todas as coisas, porque conhece o Senhor e estão firmes na Tua presença. E que no meio, ó Deus, do caos, são capazes de discernir a Tua vontade e agir com ousadia e perseverarem com esperança na fé que lhes foi dada. E que essa fé possa tocar vidas, que essa fé possa transformar realidades, possa abençoar pessoas, possa curar enfermos, possa libertar cativos, restaurar relacionamentos. Usa, Senhor, a Tua igreja e o Teu povo como um instrumento de justiça, de retidão, de arrependimento no meio da nossa nação. Oh Pai, sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, sopra vida, assim como nós cantamos. Eu quero ver ossos secos voltando a viver, e Te adorando e cantando aleluias, Tu és santo. Mas para isso, Pai, nós precisamos como igreja anunciar a Tua vontade, sermos testemunhas e pregar e fazer o bem por onde quer que nós andarmos. É tempo, ó Deus, de semear esperança, é tempo de semear a Tua palavra, é tempo de promover pessoas, é tempo de se importar com pessoas, é tempo de ajudar as pessoas e levarem elas, ó Deus, até o trono da graça do Senhor. Nos ajuda nesse desafio que é grande, mas nós vamos perseverar nele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos e bendizemos o Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.